buscar investir, meus irmãos, de uma forma plena na obra de Deus. Só no texto, o apóstolo Paulo diz: sempre abundantes na obra do Senhor. Veja que ele diz: sempre constantes, não é isso? Sempre vivos, né? Sempre constantes, mas poderíamos também dizer: sede abundantes na obra do Senhor. A palavra abundância significa plenitude. Sejam plenos em tudo aquilo que fizerem na obra do Senhor. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, nós lemos: tudo quanto te vier às mãos para fazer, seja leal ao seu pastor. O texto da pastoral de hoje diz, né? Obedecei a vossos pastores. Seja leal ao seu pastor. Apaixone-se pela sua igreja. Apaixone-se pela palavra de Deus. Apaixone-se pelo Senhor Jesus. Dê o seu melhor. Seja pleno. Não apenas uma dedicação, não apenas um amorzinho, não. Apaixone-se pela igreja de Jesus. Meus amados irmãos, querida Primeira Igreja Batista do Ingá, nesse dia especial, a palavra que eu gostaria que ficasse gravada em seus corações, gravada no coração de cada membro da igreja é essa: que vira a igreja ao longo de 2012, ao longo dos anos que se seguem, para alguns como tem sido até aqui, para outros, se ainda não é, que seja esse o seu desejo, seu alvo para 2012, que vira a igreja, que vira a casa do Senhor, seja de fato algo maravilhoso, que você há de fazer com todo o seu prazer, com toda a sua disposição, com toda a sua vontade. Vir, meus irmãos, participar de uma igreja como a Primeira Igreja Batista do Ingá não é uma coisa comum, não é uma coisa insignificante. Deus tem preparado um lugar maravilhoso aqui. Deus tem preparado aqui uma igreja amorosa, acolhedora, que me acolheu há 25 anos atrás, 26 anos atrás, quando aqui cheguei, e hoje me acolhe novamente, me recebe de volta, como filho que volta a casa. Meus irmãos, participar de uma igreja assim é um privilégio, uma alegria para mim. Eu me lembro, meus irmãos, quando estava ainda trabalhando como missionário na África, recebemos ali Sam Tippett, grande pregador, conferencista americano, pregou aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, pregou em vários estados no mundo todo, e ele chegou para pregar uma cruzada evangelística ali em Velcro, e eu estava organizando a cruzada. E ele disse que ele estava chegando da China, tinha pregado na China. Eu pensei, mas cruzada evangelística na China, a pregação lá não sofre tanto impedimento. E ele disse, mas eu preguei uma cruzada evangelística na China, não podíamos encher o estádio. Então as reuniões aconteciam no saguão, ou melhor dizendo, num salão de um hotel, no centro da cidade onde nós estávamos. Só que havia 150 pessoas naquela sala. E eles lotaram aquela sala em pelo menos 15 reuniões durante um dia inteiro. E eu tinha preguei 15 vezes ali. E muitas pessoas aceitaram Jesus. E eles fizeram uma celebração depois, meus irmãos, com toda a igreja reunida, num outro
caminhando no seu carro e chegar a um lugar onde publicamente, livremente, pudesse celebrar ao Senhor, como estamos fazendo aqui hoje. É um privilégio que nós temos. E nós não podemos deixar de desfrutar, de aproveitar desse privilégio. Há algo, meus irmãos, que deve estar no nosso coração durante esse tempo, esse novo tempo. É lembrarmos, meus irmãos, do Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu estou indo para a casa do Senhor. Eu estou indo para a minha igreja. Ao redor do mundo, meus irmãos, milhares de pessoas, milhões, talvez, fariam qualquer negócio para dizer algo assim, para falar isso. Estou indo para a minha igreja. Ao redor do mundo, milhares de pessoas nesse momento gostariam de ter alguém que pudesse chamar de meu pastor. Eu vou hoje lá ouvir a mensagem do meu pastor. Eu estou indo agora ao gabinete para falar, conversar com o meu pastor. Valorize seu pastor. Seja amigo do seu pastor. Ajude-o para que o seu ministério aqui seja próspero e contribua também para o crescimento desta igreja e abençoe esta cidade. Dê o seu melhor sempre. Faça o seu trabalho com amor, com alegria. E o quarto e último segredo de vitória é esse: deixe Deus ser Deus. Esse é o quarto segredo. Deixe Deus ser Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: o seu trabalho não é vão no Senhor. Seu trabalho não é vão. Faça o seu trabalho com amor, com dedicação, com aplicação. Dê o seu melhor sempre. E deixe Deus fazer a parte dele. Deixe que Deus faça aquilo que compete a Ele mesmo realizar. Faça a sua parte, Deus fará a parte dele. Ele fará prosperar o trabalho de nossas mãos. E eu quero dizer a você nesta noite, querido jovem, adolescente, criança, que está aqui, adulto, ancião também, mas especialmente as novas gerações: se Deus é teu sócio, faz os teus planos grandes. Eu me lembro do pastor Davi Gomes dizendo isso na minha igreja quando eu tinha 12 anos de idade. O que os irmãos pensam de alguém que decide construir no coração do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, 2 edifícios? E ele não é nenhum mega empresário, não é nenhum homem do ramo das construções, mas decide edificar no centro, no coração do Rio de Janeiro, 2 edifícios, apenas com ofertas levantadas nas igrejas, e instalar ali um complexo que seja usado para a glória de Deus, para a difusão do Evangelho, para instalar ali no coração do Rio de Janeiro uma igreja que está pregando o Evangelho até hoje, a Igreja Batista da Esperança. Ele dizia: se Deus é teu sócio, faz os teus planos grandes. Os nossos planos com Deus, meus irmãos, devem ser grandes. Os nossos planos sem Ele precisam ser muito limitados. Muito limitados. William Carey, pai das missões modernas, ele dizia: façam grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. Coloque isso no seu coração. Trabalhe para Deus como nunca. Dê o seu melhor em todo o tempo e espere, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Faça grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus. Nosso trabalho feito em parceria com Deus não é vão, não é inútil. Deus o fará prosperar. Deus o fará crescer. Deus fará esse trabalho multiplicar. Amém? Amém. Então somente faça a sua parte. O que nós devemos fazer? Primeiramente, qual é a primeira coisa? A bola do goleiro. Não se deixe bater jamais. Qual a segunda coisa que precisamos fazer? Também a terceira. E a quarta? Amém. Amém. Possa o Senhor abençoar
neste dia, nesta tarde, na verdade, um casamento entre pastor e igreja, e que possamos desfrutar com alegria dessa lua de mel que começa nesse dia. Amém? Posso, Senhor, abençoar-nos rica e abundantemente, e tenhamos um novo tempo feliz e vitorioso. Deus abençoe.